Bem-vindos a mais uma entrevista Eco. A Hidromedical é uma PME de Guimarães, a única empresa portuguesa candidata ao financiamento do acelerador do Conselho Europeu da Inovação. São cerca de 6 milhões de euros que serão aplicados no desenvolvimento do primeiro stent urinário biodegradável. Para nos falar deste projeto, temos connosco hoje o Presidente Executivo da Hidromedical, Alexandre Barros, e Maria Céu Carvalho, partner da KPMG, encarregue da Inovação e Desenvolvimento e também da área de incentivos. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. Começo por si, como é que surgiu esta ideia de desenvolver um stent urinário biodegradável? Olá. Começou já há alguns anos, em 2015, provavelmente. Nós estávamos na Universidade do Minho, em que eu era investigador na área dos biomateriais, no grupo de investigação 3B, e na altura houve uma junção nasceu o laboratório associado ICBS 3B, que a ideia foi unir os investigadores em biomateriais com a parte clínica. E nessa altura, o Dr. Estevão Lima, atual diretor de urologia da CUFR, um médico e professor da casa, desafiou os investigadores a desenvolverem esta ideia. Era um dispositivo necessário para a prática clínica, ainda hoje é necessário para a prática clínica, e nesse sentido foi aí que nasceu. E quais é que foram as principais dificuldades que sentiu para apresentar esta candidatura a este instrumento europeu? Nós concorremos várias vezes. Esta não foi a primeira vez que concorremos, foi um processo que fomos concorrendo, e o que sentimos foi que o porquê agora foi simplesmente pela maturação do projeto. Ou seja, provavelmente no início, quando concorremos, não estaríamos propriamente totalmente capazes de ter acesso a este financiamento, e aí foi importante também o contributo da KPMG nesta fase, em demonstrar que já tínhamos maturidade para o projeto e que seria uma boa altura para o concorrer. Quantas vezes é que tentaram? Se considerarmos todas as fases, porque o processo baseia-se em 3 fases, cerca de 7 vezes. E como é que conseguiram a resiliência para ao longo de 7 tentativas não desistir? Eu penso que a União Europeia deixa muito claro para que é o instrumento, é para acelerar. E sempre teve muito presente na nossa estratégia de desenvolvimento da empresa, na Hidromedical. Não só tem esta tecnologia, mas para esta tecnologia, e sempre teve a acompanhar com o desenvolvimento e a maturação da tecnologia. E nesse sentido, ou seja, sempre esteve lá para nós concorrermos, e a resiliência era com o avanço do projeto, cada vez mais termos mais certezas que aquele era o instrumento certo de concorrermos. Sr. Carvalho, qual é que foi o toque de medidas da KPMG para conseguir dar este boost que a Hidromedical necessitava? Acho que, em primeiro lugar, foi conhecer bem a Hidromedical, os seus produtos, serviços, a forma como se posicionava no mercado, a sua estratégia de inovação a curto e médio prazo, para também compreender o desafio e perceber com o que é que estariam à vontade para colocar no projeto. E depois foi integrar uma equipa, enfim, éramos uma equipa só, entre a Hidromedical e a equipa da KPMG, e foi um trabalho de parceria e de muitas horas, muita intensidade, mas conseguimos trabalhar em conjunto e de forma a caminhar para o mesmo lado, e portanto isso também foi muito importante, haver esta intrusão das várias equipas, das duas equipas, e conseguirmos chegar a bom porto com este projeto. As candidaturas a este acelerador europeu são bastante diferentes daquilo que é normal dos tradicionais fundos europeus, porque tem uma fase que inclui uma espécie de um pitch, certo? Explica-nos um bocadinho como é que foi essa preparação para esse pitch e quais são as dificuldades acrescidas, porque é preciso explicar a quem nos ouve que neste instrumento concorreram cerca de 500 empresas europeias e só foram escolhidas 51, sendo que há apenas uma portuguesa, que é esta, por favor. Muito bem. De facto, o AIC, no fundo, este regime de incentivo tem 3 fases, como dizia há pouco também o Alexandre. Tem uma primeira fase de uma candidatura, de um documento breve a explicar o projeto e o grau de inovação do projeto e o posicionamento do projeto, e depois passando para a segunda fase, é um projeto mais desenvolvido, e depois uma terceira fase que será então a entrevista, caso a empresa consiga passar as 2 primeiras fases.
De facto este pitch é muito importante e é aqui que muitas pessoas, muitas entidades ficam para trás. É preciso uma preparação única. Primeiro, gestão de stress, que não é simples e, de por cima, como falávamos há pouco, estarmos em remoto, portanto não temos presencialmente, perante um conjunto de peritos da Comissão Europeia que podem colocar qualquer tipo de questão para um projeto no qual investimos e tivemos a investir e tivemos a tentar 7 vezes, não é? E portanto o que nós fizemos foi uma simulação e fizemos uma simulação com várias pessoas da KPMG, vários sócios e diretores, portanto com diferentes experiências na área técnica, na área de incentivos e também na área financeira, em que fazíamos advogado do diabo, colocámos uma série de questões ao Alexandre e à equipa do Alexandre e tentar colocá-los numa situação de desconforto para se prepararem para a entrevista. E aqui tínhamos a componente tanto técnica como a componente depois também da atitude, da presença, do sorriso, da forma como estar perante estes peritos, e portanto eu acho que foi também interessante perceber a reação e a forma também positiva com que aceitaram a forma construtiva com que também colocávamos os temas para melhorar a própria entrevista e portanto correu muitíssimo bem. O Alexandre Barros lembrou-se de sorrir? Eu não sou uma pessoa que sorri muito, sou uma pessoa, a minha filosofia é mais séria, mas de facto lembrei-me de sorrir e acho que a equipa também ajudou, nós tivemos 3 na entrevista e de facto esta preparação que a Céu mencionava foi crucial, porque obviamente quando deparamos-nos com situações que fomos treinados antes e certamente que faríamos estaríamos não tão preparados. Teriam tido outro tipo de resposta Exatamente. perante essa situação. Explique-me o porquê de escolher este acelerador e não recorrer, por exemplo, ao PT 2020 ou ao PT 2030? São instrumentos diferentes, mesmo a própria maneira de financiamento é diferente. Aqui, um PT 2020, independentemente da tipologia do projeto, são para o risco, tem que ser menor, tem que estar noutro alinhamento. Aqui a União Europeia com o Accelerator é mesmo para acelerar uma tecnologia que tem um grande risco de poder falhar, porque nós, e focando no stent, nós temos que agora passar aos ensaios clínicos e obviamente os ensaios clínicos é uma milestone muito forte. E quando é que pensam começar, desculpa interromper, quando é que pensam começar essa fase? Os ensaios clínicos está previsto entre meses começarmos. Temos tudo preparado em termos de projetos. O AIC é propriamente para o início dos ensaios clínicos e a escalabilidade da industrialização do nosso processo de fabrico do stent, que ficará sediado em Guimarães. Mas voltando um pouco atrás, vocês, independentemente de para este projeto em concreto terem optado por este instrumento, vocês já tinham financiamento, por exemplo, do Portugal 2020? Para este projeto em específico não, para a empresa em si, como internacionalização, a empresa tem outros produtos, tem outros portfólios de produtos, contamos foi com investimento privado, numa primeira fase investimento de um business angel e numa segunda fase de um corporate investimento. E isso também ajudou sem dúvida a dar força e diminuir risco ao projeto como empresa, mas no entanto o acelerador, este projeto do Accelerator olha para o projeto, obviamente olha para a empresa, se tem capacidade de executar, se tem maturidade para executar, mas o produto em si tem que ser de relevância para a União Europeia, neste caso, e para a população da União Europeia, mas que tem ali uma componente de risco que tanto nós, como investidores externos, veem ainda não está preparado para nós investirmos neste projeto. E serve para colmatar esse gap entre de diminuir risco, para que seja depois apetecível então a um investimento e aí então a entrada no mercado, e aí já é o investimento privado a funcionar. No caso específico ainda do Portugal 2020, utilizaram nomeadamente para montar a fábrica que vão inaugurar agora nos próximos dias, não é? Exatamente. Nós construímos pela necessidade do desenvolvimento dos nossos produtos, construímos uma nova fábrica em que usamos parte de uma inovação produtiva e em que prevê então, e aí foi o PT 2020 a cofinanciar, não financia totalmente, mas financia cerca de 30%, mas cofinancia sem dúvida uma ajuda importantíssima. Importante. As empresas portuguesas cada vez mais percebem ou começam a saber como utilizar esta complementariedade de instrumentos financeiros europeus?
Ainda não, infelizmente, eu acho que já se dá os primeiros passos e eu acho que o projeto da Hidromedical é um exemplo disso, que de facto é possível. É preciso ter coragem e resiliência, como teve também o Alexandre e a sua equipa, em conseguir apostar em continuar com o projeto, maturar o projeto para chegar lá, compreender também como é que funciona o sistema de incentivos, acho que isso também é muito importante, até porque as taxas de financiamento são muito mais apetecíveis. Nós estamos a falar em taxas de financiamento que podem chegar aos quase 100% de financiamento, contrariamente aos 30% do Portugal 2020. Mas, de facto, a taxa de aprovação, o sucesso das candidaturas é abaixo dos 10%. Portanto, este caso é um caso inédito, um caso interessantíssimo, mas as empresas portuguesas têm que sentir que podem ser financiadas, têm, de facto, o vigor e a coragem de investir em tecnologia, de se desenvolverem e, portanto, este é um instrumento muito interessante para apostarem. Não podem desistir na primeira dificuldade e, sobretudo, têm que compreender que esse mecanismo existe. E muitas vezes não é feito esse esforço, procuramos sempre o Portugal 2020 e agora o Portugal 2030, mas em boa verdade deveríamos ter duas agendas, uma agenda nacional, concorrendo a incentivos nacionais, através sim do Portugal 2030, do PRR, mas também ter uma segunda agenda para projetos mais disruptivos e investir também diretamente na União Europeia, através destes Já está a fundos. preparar outras empresas para novas calls deste acelerador? Sim, temos vários processos na calha, alguns já estão numa fase muito avançada e esperamos também ter o mesmo sucesso que tivemos aqui com a Hidromedical e fazer este percurso também com as entrevistas e com a procura de apoiar os nossos clientes a ter um pitch também vencedor. Portanto, sim, acho que temos muito E pode confiantes. dar-nos uma ideia de que áreas, em que áreas é que essas empresas Estão em trabalham? várias áreas, portanto, não só na saúde, mas na área de tecnologia, na área da indústria metalomecânica, portanto, há diversas áreas. O que é importante é perceber quais são as áreas de eleição da União Europeia e quais são as áreas estratégicas que são apoiadas agora no âmbito do Horizonte Europa. E depois, a partir daqui, procurar os parceiros ou as empresas portuguesas que tenham estas tecnologias ou que tenham, no fundo, a maturidade para investir também na Europa. Portanto, eu diria que há uma diversidade de setores que podem concorrer, todos, em boa verdade, podem concorrer a estes incentivos. Alexandre Barros, para terminarmos, depois deste stente urinário biodegradável, o que é que se segue? Ainda há muito trabalho para fazer no sustento biodegradável. No entanto, a empresa hoje está no nível em que trabalhamos essencialmente em 3 áreas. A área da urologia, e aí a missão é crescer o portfólio na urologia com base em toda a complementaridade que o sustento traz, ou seja, toda a gestão das pedras de rins dessa área da urologia. Estamos num registro, e aí também desafiante, e aí acho que deveria haver sem dúvida mais projetos de incentivo nesta área, que é cobrir a parte do registro propriamente dos dispositivos médicos, porque até agora nós conseguimos ter no desenvolvimento, mas quando passamos numa fase em que é preciso registá-los com os organismos notificados, junto do Infarmed e tudo mais, falha esse apoio às empresas. E nós estamos nessa fase para a parte da ortopedia, onde temos um portfólio completo de medicina desportiva. E a parte da ostomia também, onde temos também produtos disruptivos e baseado em patentes. Uhum. Ambos, muitíssimo obrigado pela vossa presença, desejo-vos boa sorte nos vossos projetos e assim, obrigado por assistir, desse lado, fique connosco. Obrigado.